Olá, pessoal, prazer. Me chamo Laís Maria e o nosso artigo é sobre automedicação de anticoncepcionais, composto pelos autores Érica Maria, Frederico César, Slaine Natália, Laís Vitória, Laís Maria, Fátima Tuan e Tamira Iraci. Somos do terceiro período de farmácia da Faculdade Santíssima Trindade de Nazaré da Mata. Tendo como introdução do nosso artigo o que são anticoncepcionais, crescente uso entre jovens, falta de orientação profissional e os riscos da automedicação. O objetivo deste trabalho é mostrar que existem benefícios quanto ao uso anticoncepcionais, mas também a seus efeitos adversos quando tomado de forma incorreta e sem orientação médica. Me chamo Tamira e irei falar sobre a metodologia do artigo. Trata-se, de uma revisão bibliográfica narrativa e essa revisão ela foi realizada por meio de algumas buscas sobre o tema publicado. Foi através do Google Acadêmico e com ênfase em busca manual na lista de referência dos artigos selecionados. Na busca foram utilizados alguns termos que foram anticoncepcionais, gravidez, automedicação e saúde. Não foi determinada limitação de língua de publicação. A seleção do artigo abrangeu o período de 2012 a 2022. O desenvolvimento dos fármacos anticoncepcionais hormonais foi resultado não apenas de décadas de pesquisa, mas sim de séculos de busca. Existem relatos anteriores ao século VII em que mulheres ingeriam mercúrio, conhecido como azougue, um remédio chinês capaz de produzir a infertilidade, buscando o controle de fecundidade. Na Grécia Antiga e em partes da Europa no século XVII, mulheres ingeriam uma solução composta por diversos sais de cobre. O surgimento do primeiro anticoncepcional ocorreu em 1960 e suas futuras gerações proporcionaram ao público feminino uma revolução na gestão de saúde sexual e reprodutiva, resultando em modificações em toda a demografia social contemporânea, como, por exemplo, a taxa de fecundidade, sendo esta considerada como marcador demográfico diretamente afetado pelo crescente aumento do uso de métodos contraceptíveis. Me chamo Slaine, faço parte do terceiro período de farmácia da Faculdade Santíssima Trindade. Vou falar sobre o tipo de anticoncepcionais. Com o avanço tecnológico e a demanda econômica, foram criados diferentes tipos de anticoncepcionais. Primeiro, a pílula anticoncepcional. É um comprimido composto de hormônio em várias misturas de estrogênio e progesterona. Anticoncepcionais injetáveis. Ele consiste no uso mensal ou trimensal de hormônio em forma de injeção. Anticoncepcionais de emergência. Pílula do dia seguinte. Esse método deve ser usado em uma situação inesperada. É indicado para uma mulher que manteve uma relação sexual não planejada, sem uso de anticoncepcionais e causa de estupro. Implante subdérmico. Implante subcutâneo em forma de tubinho ou cápsula, contendo hormônio anticoncepcional, feito na parte interna do braço ou antebraço e vai liberando o hormônio lentamente. Olá, me chamo Érica, sou estudante do curso de farmácia, estou cursando o terceiro período na instituição de ensino FAST, localizada em Nazaré da Mata, Pernambuco. Vou falar sobre o mecanismo de ação dos contraceptivos. Cresce cada vez mais o número de mulheres interessadas em prevenir uma gravidez. Os contraceptivos hormonais são os métodos reversíveis mais utilizados pelas mulheres brasileiras, aproximadamente 25% para o planejamento familiar. É feita uma associação entre hormônios esterogênios e progesterogênios. Um dos motivos para a adesão do uso de contraceptivos hormonais está relacionado aos benefícios que estes proporcionam. Os contraceptivos orais podem ser classificados como contraceptivos simples ou combinados. O mecanismo de ação dos contraceptivos orais promove a inibição da ovulação, impedindo a secreção dos hormônios folículo estimulante e luteinizante. Além disso, causa espessamento do muco cervical, dificultando a passagem dos espermatozoides.
Olá, pessoal. Me chamo Laís Maria e vou falar sobre os benefícios dos anticoncepcionais. Eles agem como mecanismo de ação à supressão de fatores hipotalâmico na liberação do FSH, hormônio folículo estimulante, e LH, hormônio luteinizante, inibindo a ovulação através de hormônios sintéticos de estrogênio e progesterona. Podem ter o controle de dismenorreia, tensão pré-menstrual, câncer do endométrio e ovário. Melhora também a acneia, hirsutismo e excesso da obesidade. Olá, meu nome é Fátima, faço parte do terceiro período de farmácia da Faculdade Santíssima Trindade. Eu vou falar um pouco sobre os efeitos adversos em relação ao uso dos fármacos anticoncepcionais. Observa a alta taxa de descontinuidade devido à baixa aderência a estes medicamentos, ocasionada pelo reflexo dos efeitos adversos. Pode-se identificar que os sintomas mais comuns relacionados ao uso de anticoncepcionais são a irregularidade do ciclo menstrual, a ausência ou a diminuição do fluxo menstrual, alterações no sistema nervoso, causando cefaleia, por exemplo, alterações de humor, tontura e irritabilidade. Os efeitos adversos, devido ao uso desses fármacos, se relaciona à dosagem hormonal e ao tempo e fatores predisponentes individuais. Olá, me chamo Laís Vitória, faço parte do terceiro período do curso de farmácia na Faculdade Santíssima Trindade e vou falar um pouco sobre os riscos da automedicação. Existem várias formas pelas quais a automedicação pode ser praticada, como a aquisição de medicamentos sem a receita, o compartilhamento dos medicamentos com outros integrantes da família ou do círculo social, a reutilização de sobras de medicamentos de tratamentos anteriores e a utilização de antigas prescrições. De acordo com os estudos de Cordeiro Júnior e Abreu, no Brasil, conforme dados do Conselho Federal de Farmácia, cerca de 77% das pessoas relatam o uso de medicamentos sem a prescrição médica. No Brasil, não se tem a cultura de procurar o farmacêutico para orientações sobre a administração de medicamentos, embora essa seja uma de suas atribuições. O farmacêutico é o profissional capacitado para a administração de medicamentos, tendo a incumbência de atuar em prol da qualidade de vida e a recuperação da saúde do indivíduo. Os estudos mostram que a utilização prolongada de anticoncepcionais hormonais orais agravam o estado de saúde da mulher. Afirma também que a administração prolongada de anticoncepcionais desenvolve trombose venosa periférica nas mulheres. Porém, parte desses riscos está associado a critérios como a idade e alguns adendos, como a utilização de álcool e cigarro. Olá, meu nome é Frederico César, sou do P3 de Farmácia da Faculdade Santíssima Trindade. Vou falar um pouco sobre a conclusão do nosso trabalho. O alto consumo pela população feminina sem acompanhamento do profissional de saúde capacitado e um uso prolongado destes fármacos que pode trazer diversas alterações no seu corpo que podem colocar em risco a saúde, e a criação de políticas públicas voltada para a população feminina que evidenciam cuidados, indicações potenciais, efeitos adversos e outras informações relacionadas aos métodos conceptivos. Vale destacar a educação sexual. Obrigado a todos, esse foi o nosso trabalho, agradecemos a atenção de todos.